Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Notícia Criminis. O Notícia Criminis, como vocês bem sabem, aqui no nosso canal do YouTube Professora Gisele Mendes, ele trata de fatos bastante notórios que chamaram atenção na mídia, nas redes sociais, no jornalismo, nos últimos tempos, e tratamos de enquadrá-lo como crime ou não e contar exatamente o que foi que aconteceu, Bom, nesse início de setembro do ano de 2023, quando nós estamos gravando esse vídeo, aconteceu um fato que chamou muita atenção e comoção nacional aqui no Brasil, que foi o seguinte: o atropelamento do ator Kaique Brito, na orla da Barra da Tijuca, um bairro do Rio de Janeiro. Então, ali perto do mar, na orla da Barra da Tijuca, estava Kaique Brito, acompanhado do seu amigo Bruno De Luca, estava num quiosque, que é muito comum no Rio de Janeiro, na orla do mar, e, enfim, estava ali se divertindo. Isso aconteceu da sexta para o sábado, dia 1º de setembro de 2023 para dia 2 de setembro, Da sexta para o sábado de setembro de 2023. E o Kaique, num dado momento, já avançada bastante a madrugada, ele resolve sair para apanhar alguma coisa no carro. No que ele sai para poder apanhar essa coisa no carro e pega de fato, ele retorna e ele é atropelado. Ele atravessa inadvertidamente a pista. A gente vê ali, parece que ele nem olha para a pista, para poder saber o que estava acontecendo. Vem um carro que ainda não se constatou a velocidade exata, mas vamos imaginar que ele estivesse dentro da velocidade da orla, E está se estudando, inclusive, diminuir essa velocidade, porque os carros passam em alta velocidade, mas isso é crucial também, porque nós vamos falar aqui. O carro era um carro de motorista de aplicativo, de Dionis Coelho Silva, Dionis Coelho Silva, como motorista do aplicativo, levava uma passageira, inclusive, naquela hora. E ele atropela Kaique. Ele tenta frear, certo? E ele não consegue, e Kaique é atropelado. Ele não morreu. Ele foi levado para o Hospital Copador, também ali no Rio de Janeiro, e ele teve politraumatismo todo o corpo e também traumatismo craniano, ou seja, fratura no crânio e também em vários ossos do corpo. Está num estado de saúde hoje, em setembro de 2023, considerado estável, porém extremamente grave, requerendo muitos cuidados, fazendo fisioterapia, mas ainda numa situação entre a vida e a morte, que não sabemos como se deslindará. E vamos ver já qual seria a tipificação para tudo isso, que aconteceu com o Kaique Brito, e a situação do Dionis Coelho também, que foi o motorista de aplicativo que o atropelou. Bom, pessoal, é uma coisa bastante séria, e que leva a vários questionamentos, O Kaique, ele foi atropelado quando ele atravessou uma rodovia, uma via pública, Então, nós estamos falando em Código de Trânsito. O nosso Código de Trânsito é a Lei 9.503, de 1997, o famoso CTB, uma lei bastante extensa, com muitas obrigações no começo. Vocês imaginem todas as normas de trânsito ali num único código. Então, é a Lei 9.503 de 97, que eu vou colocar aqui para vocês, que disciplina tudo, Tudo que acontece em via pública e partindo também de veículos motorizados, Não se enquadra ali a bicicleta ou a charrete ou o cavalo, não, nada disso. São veículos automotores, como um carro, um caminhão, uma motocicleta, andando em via pública também, que é a via em que pode circular diversas pessoas, determinadas pessoas. Isso não se aplica, certo? A situações privadas, dentro da garagem da casa de alguém. Aí não estamos falando em Código de Trânsito, certo? Importante saber que nós temos que estar numa via pública com um veículo motorizado. E foi bem o caso, Então, enquadramos ali? Não enquadramos ali? Bom, o Kaique foi atropelado, teve lesões muito sérias, pode ser que isso termine com óbito ou não. Ele tem sido muito bem cuidado e felizmente está num quadro de saúde que pode levar à recuperação e à vida, Mas lesionado ele foi, de fato, E por quem? Pelo carro, do ponto de vista objetivo, Nós vamos falar bastante de parte geral aqui. Houve realmente essa causalidade, foi o carro que atropelou o Kaique, não tem a menor dúvida, Mas nós temos algumas situações e algumas considerações a respeito da causalidade e também da parte subjetiva desse suposto crime, se é que é um crime, que nós temos que investigar, Então é o seguinte, será que este motorista de aplicativo cometeu algum crime do Código de Trânsito? É importante dizer que o Dionis ele desceu do carro imediatamente, Estava com a passageira ali, que também sentiu o solavanco. Na hora a pessoa não se dá muito conta do que está acontecendo, mas enfim, depois logo vê que atropelou alguém, ele desceu do carro e prestou socorro. Ele prestou socorro à vítima, ele foi conduzido até a delegacia de polícia. Lá ele fez um exame de alcoolemia e foi constatado que ele não estava embriagado, não estava drogado, ele não estava em situação irregular alguma. O que está pendente por saber é se ele estava em excesso de velocidade, embora
as imagens do vídeo não constatem uma velocidade muito anormal. O problema é o que a prefeitura habilita como velocidade naquele local, né? Que é uma grande avenida e tal, uma orla do mar, mas a pessoa circulando, né? Prova de que estava ali o Kaique circulando e as pessoas às vezes circulam desavisadamente. E aí eu quero entrar em algo muito importante para este vídeo, que é um critério da teoria da imputação objetiva chamado autocolocação em risco da vítima. Autocolocação em risco da vítima e essa relação que há com o atropelamento de Kaique Brito. Esse critério da autocolocação em risco, ele foi construído a partir da teoria da imputação objetiva. Então, nós saímos da pura causalidade, né, do causalismo, nós, dentro de uma evolução da teoria da ação, nós entramos, e a causalidade, sim, foi o carro que atropelou Kaique? Sim, pronto, acabou. Então, se a gente estivesse ainda na era da pedra lascada, o motorista ele teria sido preso na hora, porque foi ele que atropelou. Mas nós começamos a pensar no subjetivo também, né? E aí nós vemos numa progressão da teoria da ação para a teoria finalista da ação, que pensa, será que esse autor teve dolo? Será que esse autor teve culpa? Quais são os requisitos da culpa, da imprudência, né? Da imperícia de um motorista? Será que ele preencheu esses requisitos? E aí nós chegamos modernamente num terceiro estágio, que é o da teoria social da ação, da teoria da imputação objetiva do resultado, dentro da tipicidade, que diz que deve haver a ultrapassagem de um risco permitido. A pessoa não só ela tem que causar o resultado objetivamente, ter este dolo, mas avalia-se antes mesmo do dolo se há o incremento ou não de um risco. E o critério da autocolocação em risco da vítima, e vou repetir, autocolocação em risco da própria vítima, exclui a imputação objetiva do resultado. Exclui a imputação objetiva do resultado por quê? Porque não há ali uma comprovação de nexo de causalidade, não há um incremento indevido do risco. Vamos imaginar que, além de não estar alcoolizado, não estar em excesso de velocidade, não estar drogado, ele estava com tudo certo no seu veículo. É claro que o veículo ficou destruído, né? A pessoa, depois de um atropelamento, ele inclusive fez uma vaquinha, né? O motorista, o Jones, na rede social, pedindo dinheiro porque era o meio de subsistência dele, né? Esse motorista de aplicativo, e também contando com o bom senso das pessoas e até uma confiança. E ele conseguiu arrecadar uma boa parte do dinheiro necessário para reformar o carro, e ainda sobrou. O que mostra que as pessoas não veem no Jones uma pessoa culpável. Não veem no Jones alguém culpado, né? Não veem no Jones alguém que tenha agido contrariamente ao direito. Interessante, né? Desceu do carro, prestou socorro, fez o exame de alcoolemia e tal. Então, as pessoas, será que isso é um crime? Essa é a questão, né? Então, quando a gente entra com esse critério acaba excluindo alguns requisitos, sobretudo do crime culposo. Porque, claro que doloso não é. Obviamente, o Jones não viu o Kaique e falou, eu vou atropelar. Não que não possa haver atropelamentos dolosos, mas eles vão para o Código Penal, porque o nosso Código de Trânsito brasileiro, ele disciplina, ele rege os acidentes, nem se deve chamar de acidente, né? Os crimes culposos, certo? Onde há realmente algum tipo de falta de cuidado. Mas não que a pessoa queira, né? O dolo fica lá no Código Penal. Mas aí a gente estaciona. Será que vem para esse lado de cada culpa? Houve culpa? Ou será que nem culpa houve? E o critério da autocolocação em risco da vítima é justamente, né, explicando melhor, aquele em que a pessoa, sozinha, ela resolve arriscar-se, né, através de uma atividade esportiva perigosa, escalar o Monte Everest, ser um surfista ferroviário e andar por cima ali do trem, ou andar nos trilhos do trem, e muito mais cotidianamente, gente. Quem é que já não passou por isso? E quem é que já não fez isso? Arriscar-se a atravessar uma rodovia, uma via perigosa, com veículos em velocidade bastante alta e que podem não conseguir frear a tempo e te atropelar. Quem é que já não fez isso? Quem é que já não passou por uma situação, dirigindo também, de ter que frear quase em cima ali de alguém que estava se colocando em risco? E com o motorista tomando todo o cuidado objetivamente devido. Então, voltando à situação, já que a gente excluiu o dolo, o crime poderia ser o quê? Um crime culposo? O crime culposo ele tem alguns requisitos. Vamos ver se a autocolocação em risco exclui este crime culposo. Então, nós temos aqui que a primeira coisa que o crime culposo requer é a não observância do cuidado objetivamente devido. A inobservância do cuidado objetivamente devido significa ele devia estar em excesso de velocidade, ele devia estar alcoolizado, ele devia estar drogado, ele devia estar distraído, por exemplo, falando ao celular, né, ou conversando com alguém, enfim. Se em algum desses requisitos ele preenche de forma afirmativa, ele incorreu no crime culposo, tá?
tá? O que falta saber mesmo é a velocidade, e é que tudo indica, a velocidade era normal. Já foram vistas algumas testemunhas, inclusive o amigo que estava com Kaique, que é o Bruno De Luca, né? E que afirmou que depois nem sabia que era o próprio Kaique que tinha sido atropelado, né? Isso já leva a uma outra situação que nós já vamos falar também. Ele saiu, ele foi embora. No dia seguinte ele descobriu que era o amigo que estava numa situação entre a vida e a morte. E há pessoas que dizem que ele sabia, mas que ele foi embora porque ele quis. Então, pessoas que não prestam socorro podem, de fato, ter uma outra responsabilidade. Mas focando no motorista, no Jones. Então, inobservância do cuidado objetivamente devido? Será? Será? Ele fez uma vaquinha em rede social, ele conseguiu arrecadar mais de 170 mil reais, ele teve um apoio em geral das pessoas, uma solidariedade, que eu acho que é a palavra indicada, no sentido de que ele não tinha culpa alguma, né? Culpa no sentido assim vulgar, mas falando, ele não inobservou o cuidado devido, né? Depois, em segundo lugar, já que ele não cumpre esse requisito, é necessário também a causação de um resultado e o nexo de causalidade entre os dois. Bom, aí o resultado foi causado, né? A pessoa está altamente lesionada e pode até ser um resultado que venha a ser o óbito do Kaique, que esperemos que não, claro, né? Todos aguardamos que ele se recupere. Mas se não é óbito, é pelo menos uma lesão muito grave, muito forte, um politraumatismo e um traumatismo craniano, né? Isso é uma lesão e é uma lesão bastante severa, tá? Embora não haja classificação de graus na lesão culposa, o resultado foi produzido. Nexo causal, ou seja, é o carro que atropelou mesmo o Kaique? Sim, né? Sem dúvida alguma. Não foi por outra razão que o Kaique se encontra nessa situação grave de saúde. Depois nós temos a previsibilidade. Essa previsibilidade, então esse requisito último a gente preencheu, houve um resultado e houve um nexo causal, sim, mas essa previsibilidade é outra coisa que realmente é questionado no âmbito da esfera da autocolocação em risco da vítima. Ou seja, será que eu consigo prever, dentro até de um princípio da confiança, outro princípio bastante desenvolvido pela teoria da imputação objetiva, mas também já abraçado por Hans Welzel, que era o pai do finalismo, o princípio da confiança significa que se eu estou seguindo as regras do jogo, posso confiar que o outro siga também, gente. Eu não tenho que preocupar com o mundo inteiro, né? Exemplo, eu estou passando no semáforo verde, porque ele está verde. Eu não vou ficar olhando para ver se o outro que está no vermelho está parado mesmo, porque essa é a obrigação dele e eu confio. Se eu for parar para olhar se o outro está no vermelho e eu passar porque eu estou no verde, eu vou ter um duplo dever que me onera muito, certo? Então, o princípio da confiança, ele significa justamente que eu posso, dentro da previsibilidade, esperar algumas coisas e outras não. E aquelas que eu não posso esperar não fazem parte da minha culpa, não fazem parte do delito culposo. Será que eu posso esperar que uma pessoa, de uma maneira inadvertida, saia correndo no meio de uma pista em que os carros trafegam em alta velocidade? Eu espero que não, eu espero que o pedestre aguarde, que ele vá para a faixa, onde ele deve atravessar, sempre na faixa, né? Porque isso é Código de Trânsito Brasileiro também. Eu espero que ele veja, né, que o meu carro está vindo muito próximo dele, que ele aguarde a minha passagem, né? Que ele calibre isso aí, já que ele quer atravessar fora da faixa, o que também não deixa de ser uma infração, ok, pessoal? Que também pedestre também comete infração e coloca em risco a própria vida. Então, eu vejo que a previsibilidade não há. Por quê? Partindo do princípio da confiança, de que se eu sigo as regras do jogo, e vamos imaginar que o Jones seguiu todas, né? A gente já sabe que não está alcoolizado e tal, e vamos imaginar que a velocidade também era compatível com a via. Eu segui minhas regras. Eu tenho que ficar andando numa velocidade ainda muito mais baixa, parando toda hora, vendo se tem gente passando? Eu não. Eu tenho que seguir, né? Inclusive, o trabalho dele é conduzir um veículo. E eu tenho que confiar que quem está na orla, quem está ali bebendo, comendo, brincando, se banhando, fique na areia, fique na calçada, que é onde devem ficar as pessoas, né? E as vias são para os carros, com toda atenção, claro, ao pedestre, quando ele precisa atravessar a via. Mas eu não preciso ficar olhando, será que vai ser uma criança correndo, alguém vai atravessar na minha frente? Porque o princípio da confiança exclui essa minha responsabilidade. Basta eu seguir a regra do jogo. Agora, ficar preocupando se o outro está seguindo também, a responsabilidade dele, né? E o Kaique parece que não seguiu, gente. Infelizmente, ele foi, de uma maneira muito inadvertida, tentar atravessar, imaginando, é claro, que ia conseguir, né? Ele não se suicidou, isso aí está longe de passar por uma figura de suicídio, né? Que também é uma outra explicação que pode acontecer também. A pessoa dolosamente forma de dizer, né? Porque vítima não tem dolo nem culpa. Mas ela se joga na frente de um carro porque ela quer mesmo ceifar a própria vida. Isso está excluído. Mas inadvertidamente, culposamente, né? Fazendo essa analogia também, eu posso calcular mal esse risco e me colocar na frente de um carro e, infelizmente, sair lesionado ou até morta disso? Posso. E isso é autocolocação em risco da vítima.
E não há como prever essas coisas. Não há previsibilidade objetiva. Objetiva quer dizer do homem médio, tá? E o último requisito do crime culposo é a conexão interna entre desvalor da ação e desvalor do resultado. Essa conexão interna significa, e isso também não há aqui no caso do Jones, tá? Significa que foi mesmo a minha imprudência que causou o resultado. Resultado ok? Resultado ok. A gente já sabe que ele está altamente lesionado e há um risco até de óbito. Mas e desvalor da ação? Desvalor da ação significa a imprudência, a negligência ou a imperícia. Tá? Esse é o desvalor da ação no crime culposo. No caso de motoristas profissionais, imperícia, né? Ou seja, dirigir em excesso de velocidade, dirigir alcoolizado, dirigir drogado. Mas ele não preenche nenhum desses requisitos, gente. Que é lá o primeiro de todos. Então não há essa conexão. Não foi a imprudência de Jones que lesionou Kaique. Foi outra coisa. O quê? A autocolocação em risco de Kaique. Como muita gente faz, né? A gente não vai recriminar a vítima por ela ser vítima, mas com isso Jacobs, Roxin, né? E, enfim, todos os defensores da teoria da imputação objetiva, eles muito bem lançam mão de um critério que exclui a tipicidade da conduta dessas pessoas, que fazem tudo certo, mas que acabam provocando um resultado causal lesivo, mas que não estão não observando o risco. Por quê? Esse risco permitido, ele não é ultrapassado, né? Não há criação de um risco não permitido. Há sim, por parte da vítima. Por outro lado, há uma previsibilidade que uma pessoa atravesse a rua assim, inadvertidamente? Não há previsibilidade. Por outro lado, esse nexo causal, essa conexão interna, ela fica prejudicada? Ou seja, é realmente a minha conduta que causou o atropelamento de Kaique? Não. Então, está excluída a tipicidade da conduta de Jones, tá? Ou seja, só se Jones estivesse, por exemplo, em excesso de velocidade, que a gente pode desfazer todo esse raciocínio que eu estou fazendo aqui, né? Isso está para ser comprovado, perícia, os freios na pista, né? Enfim, tudo aquilo, há indícios de que ele estava na velocidade correta, que ele tentou de todo modo jogar o carro para o lado oposto do Kaique, mas mesmo assim acabou abarroando o ator. Ele fez todo o esforço possível para frear, então, assim, não tinha como fazer. Ele estava dentro do cuidado, e aquilo que ultrapassava o cuidado, como eu disse, ele não é obrigado a fazer, né? Ele não consegue fazer o milagre de não atropelar. Se ele está ali na sua velocidade normal, sem estar alcoolizado, tudo certinho, sem falar ao celular, prestando atenção na via, e de repente aparece alguém e ele, infelizmente, atropela e machuca essa pessoa. Então, não há realmente o preenchimento dessa parte da face do desvalor da ação em relação ao resultado, nesse caso do Jones, tá? E eu acho que o público brasileiro acabou até vendo que ele realmente não fez nada de errado. Ele desce do carro, ele presta socorro, ele vai à polícia, enfim, todos os esclarecimentos são feitos. A princípio foi indiciado como autor de lesão corporal culposa no trânsito, eu vou colocar para vocês o crime aqui, mas não foi esse crime não, tá? Eu não vejo a tipicidade do ponto de vista da culpa, né? Ou seja, do preenchimento do desvalor da ação nesse caso. A gente vê o desvalor do resultado, alguém machucado foi. Mas se a gente só fixar a situação no desvalor do resultado, a gente volta à Idade da Pedra, a Era da Pedra Lascada, para a história em que todos os resultados eram punidos e não importa a título de que eles fossem causados, tá bom? Então vamos ver um pouquinho do Código de Trânsito aqui. Nós temos no Código de Trânsito, Lei 9.503 de 97, o delito em que supostamente Jones incorreu, mas não incorreu, né? Que é a lesão corporal culposa no trânsito. Caso Kaique venha morrer, que Deus nos livre, até pode ser o 302, mas é o 303, tá? Ele está lesionado gravemente e seria este, a princípio, o crime, né? Embora a gente já viu que não é. Praticar lesão corporal culposa na direção de um veículo automotor. Eu tenho que estar dirigindo o veículo e o veículo é automotor, né? Não é uma charrete nem nada, nem uma bicicleta. As penas são de detenção de 6 meses a 2 anos, além da suspeição ou a proibição de obter a permissão e habilitação para dirigir no veículo automotor, a pessoa fica com a carteira, com a CNH suspensa, tá? Não importa o grau da lesão, porque ela é culposa, então, sendo mais leve, uma escoriação, sendo grave, como esse politraumatismo, é tudo essa pena aí mesmo, tá? Não há graduação de lesão corporal culposa, nem aqui, nem no Código Penal. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Mas o Jones não corre nesse crime, tá? Bom, existe um outro crime que é importante que se diga, porque ele tem muito a ver com a nossa explicação. Mas, professora, vamos imaginar que a vítima se colocou em risco, a pessoa realmente atravessou uma avenida, né, onde os carros trafegam a 60, 80 por hora, geralmente nas avenidas internas assim, de grande circulação,
de veículos, de muitas pistas, a velocidade pode chegar a 60, isso é muito, né? Eu sei onde eu estou atravessando, se é uma via interna, calma, de 30 por hora ou uma de 60, eu tenho que ter uma atenção redobrada. Aliás, o melhor é eu ir para o semáforo, esperar ele fechar e atravessar na faixa de pedestre, como eu já disse. Esse é o meu cuidado como pedestre, né? Mas não fez nada disso. E aí, vamos imaginar que, incorrendo numa autocolocação em risco, Kaique atravesse, é atropelado, o Jones não tem culpa, né, literalmente, mas o resultado é causado, já está mais do que comprovado, e o Jones sai correndo, sai fora. Aí ele poderia estar incorrendo num delito, aí sim, mas gente, ele prestou socorro, tá? Nesse caso é importante dizer, e se eu, para vocês saberem e aprenderem aqui no canal Professora Gisele Mendes, eu incorro numa situação de acidente, acidente significa não há dolo nem culpa. Tá? Vou repetir, situações de acidente são essas situações de exclusão da previsibilidade, de princípio da confiança, de ausência de nexo causal. Então, eu incorro num acidente porque alguém inadvertidamente se jogou em cima do meu carro, seja porque quis, seja porque foi imprudente com a própria vida. Aí, a minha obrigação é baixar do carro, descer, chamar um socorro. Tentar socorrer é muito difícil, né? A pessoa ela tem que ficar imobilizada. O ideal é realmente prestar o socorro através de terceiros que são especialistas, né? Paramédicos, enfim. Mas ficar ali aguardando, né, a chegada de pessoas, em primeiro lugar por causa do socorro, não é nem da autoridade policial, é o socorro à vítima, essa é a prioridade, e depois também, se possível, auxiliar, né, como ele foi até a delegacia, prestar esclarecimentos, mas isso aí não faz parte da obrigação. Vejam, se eu não faço isso, aí tem um crime. Embora seja um acidente, ou seja, sem dolo, sem culpa, o motorista pode incorrer num crime do CTB também. É interessante, acontece, esse caso aí, ele é paradigmático para mostrar que poderia até haver um crime sim pro Jones, mas não de lesão corporal. É o 304. 304 vou colocar no rodapé aqui. Diz assim: deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro. Sinistro, gente, é um negócio completamente acidental. O cara não tem dolo, o cara não tem culpa, tá? De prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente, porque assim, a pessoa não sabe, a pessoa tem medo de machucar mais a vítima, né? A pessoa pode ela mesma ser atropelada, então eu vou parar ali. E aí eu mesmo posso ser abarroado por outro carro, porque na hora que acontece o acidente, os outros carros estão vindo e pode ser uma situação muito grave. Então, não podendo fazendo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio de autoridade pública, que é o ideal, né? Quando fala autoridade pública, a gente pode imaginar também outras pessoas que possam, né? Um médico, um paramédico, enfim, salvar. A gente pensa logo na saúde pública, a gente pensa logo na polícia, mas enfim, quem pudesse ajudar e que conhecesse, né, a situação. Então, aí sim, vejam, deixar o condutor do veículo na ocasião de um sinistro, na ocasião de um acidente, na ocasião de uma situação em que ele não tem culpa de nada, de prestar o devido socorro, ou se ele não puder fazer porque há uma justa causa, por exemplo, o medo de ser atropelado também, de ser linchado, tá? Isso aí vocês podem entender, a pessoa atropela alguém, causalmente, sem dolo ou culpa, mas a população acha que foi por querer, a população acha que houve uma imprudência, ela vem pra cima desse condutor, coitado, ela pode linchá-lo, então ele... Nessa justa causa, o que ele faz? Ele vai embora e tal, mas o que tem que fazer? Chamar a autoridade, falar, olha, ali aconteceu isso, aquilo, por favor, vão lá prestar o socorro à autoridade, porque são autoridade pública, a autoridade pública é competente para isso, ao menos chamar a autoridade pública, se a pessoa mesma não se prestar a socorrer a vítima. E o Jones fez tudo isso. Se ele não tivesse feito, ó, pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui algum crime mais grave, aí seriam os crimes que a culpa e até o dolo do Código Penal, tá? É muito interessante observar que Jones não incorreu neste crime do 304, não. Ele desceu do veículo, ele prestou socorro, ele foi à delegacia, enfim, ele teve todo cuidado, né, e prestou todo amparo à vítima, Kaique Brito. Então, de fato, eu não vejo crime nessa conduta que aconteceu na Barra da Tijuca ali, em relação ao ator Kaique Brito, que atravessou a orla, a avenida que fica na orla do mar. Eu acredito que seja um caso de autocolocação em risco da vítima, ok, pessoal? Para vocês aprenderem o que é a autocolocação em risco da vítima, na medida em que ela exclui alguns requisitos do tipo culposo, partindo da teoria finalista, né, da ação, que fala sobre o tipo culposo e os seus 4 requisitos que nós já aprendemos, e entrando numa teoria da imputação objetiva, um critério muito válido, muito adotado, que vem a excluir a responsabilidade completamente do autor do crime, nessas situações, nem do autor, né, da situação, do sinistro, do acidente, porque nem crime deixando a cargo da vítima não uma responsabilidade, tá? Ela não vai responder por nada, ela é uma vítima, tá? Mas foi ela mesma imprudente, a situação é de prevenção, de riscos, né, de
que ela mesma tome cuidados, por exemplo, não atravessar fora da faixa e evite essas autocolocações em risco e outras situações perigosas, como a gente já narrou, esportes perigosos e tal, ou praticar algum tipo de atitude assim, querendo arriscar-se e sem estar preparado para esse risco, né? Então, evitar esse tipo de coisa, não que a vítima vá ser culpabilizada, mas muito menos culpabilizar o autor do sinistro, que não tem culpa de nada, tá bom, pessoal? Então, realmente aí, ó, o Jones Coelho da Silva, para mim, não incorreu em crime algum, certo? E é uma situação, uma hipótese de autocolocação em risco da vítima, que a gente acabou de aprender o que significa do ponto de vista da teoria da imputação objetiva do direito penal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero realmente também que o Kaique se recupere, que o Jones também fique bem e que tudo isso seja devidamente esclarecido, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Notícia Crimes de hoje, que na verdade não é crime nenhum, né? Só coloquei algumas hipóteses aventadas aí, mas não há crime algum. E deixem o seu like, compartilhe esse conhecimento, inscreva-se no canal Professora Gisele Mendes no YouTube, que nós voltamos proximamente com mais vídeos aqui, exclusivamente para você. Muito obrigada e até a próxima.